Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus tem preparado para nós, por isso nós estamos alegres, por isso estamos contentes, porque a palavra de Deus nos alimenta a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Isto é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12, ainda estudando sobre a vida de Davi, esse grande personagem da história de Israel, este que é considerado o maior rei de Israel de todos os tempos, o homem segundo o coração de Deus, alguém que tem impactado a nossa vida e nosso coração através desses devocionais, desses estudos diários sobre os grandes personagens da Bíblia. Começamos lá em Gênesis com Adão e Eva, Noé, Moisés, e fomos aí progredindo através da Bíblia Sagrada, estudando juntos aqui os grandes personagens do texto bíblico. E hoje vamos continuar estudando dois personagens aqui, Davi e Mical. Mical, a filha de Saul, esposa de Davi. E Davi aqui, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Que lições nós podemos extrair através da vida desses dois personagens? O que nós podemos aprender como cristãos através desse lindo episódio de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. O texto sagrado nos diz o seguinte: abre o seu coração e deixe Deus falar com você. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoe a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. E aqui a cidade de Davi é Jerusalém, Sião, Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados diante do Senhor. Versículo 14, 2 Samuel 6, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Vou repetir: o desprezou no seu coração. Introduziram então a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo de toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Vou repetir: perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só que coisa tremenda aconteceu aqui, que deve gerar muito temor no nosso coração, por causa desse julgamento temerário de Mical, filha de Saul, esposa de Davi, contra o seu marido. Nesse episódio onde Davi dançou na presença do Senhor, Mical ficou estéril e nunca pôde ter filhos, desde até o dia da sua morte, é o que diz o texto sagrado. Então, nós vemos aqui que a intimidade de Davi com Deus era diferenciada.
vemos aqui, extraímos uma grande lição da diferença entre agradar as pessoas, que era o que Mical queria que Davi fizesse, ou agradar a Deus, que foi o que Davi realmente fez nesse trecho, 2 Samuel 6, de 1 a 23. Quanta emoção, né, não deve ter enchido o ambiente no dia em que Davi liderou essa linda parada, esse lindo momento de transferência da Arca da Aliança, da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, para Sião. Então, ele levou a Arca da Aliança a Jerusalém. E é interessante que eles marchavam apressadamente para a celebração, pois a Arca do Senhor representava a representação física da presença e da bênção de Deus sobre todo Israel. E Davi queria a presença de Deus e a bênção de Deus próximo de si, já que ele mesmo habitava em Jerusalém. E ali a arca então estava retornando ao seu devido lugar, a Sião, a Jerusalém, a terra que Deus escolheu para ser a capital eterna de Israel, seu povo adquirido e seu povo especial. Davi sentiu-se tão empolgado por aquele momento, né, esse grande acontecimento, que se despiu de tudo, né, não se importou com o que os outros achavam, pensavam de si. Ele menos deixou a estola sacerdotal de linho, que eram as suas vestes, as vestes de consagração que os sacerdotes também usavam diante do Senhor. Uma veste, uma estola sacerdotal de linho. E por que linho, gente? Porque linho evita o suor, e suor na Bíblia é um símbolo do pecado, da sujeira, da imundícia, e Davi não queria ter isso assim conforme diz a lei de Moisés. Ele dançava com todas as suas forças, e aqui nós vemos um homem impelido para agradar o coração de Deus, um homem que não se importava com outros, mas sim com o coração do Pai. Vemos ele girando, pulando de alegria na presença do Senhor, é o que diz aqui em 2 Samuel 6,14, e essa exibição radical denegriu a imagem de Davi perante a sua esposa Mical, que teve um juízo temerário, uma avaliação equivocada, um discernimento totalmente esdrúxulo com relação ao seu marido. E ela dirigiu-se ao seu marido o repreendendo, que não poderia ser feito naquela época, né? Porque exortou de forma equivocada, com desonra, na verdade, de maneira desonrosa, em tom de zombaria. Ela disse o seguinte: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Foi as palavras que ela disse diante de Davi. 2 Samuel 6:20. E Davi respondeu com duas coisas: agradar a Deus ou agradar as pessoas. Davi disse a Mical: perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, aos olhos do meu Senhor. Ou seja, Davi não está nem aí porque Mical falou, por causa daquilo que Mical de alguma maneira o zombou ou escarneceu. Não, ele queria agradar a Deus, ele não importava em agradar os outros, em ficar bonito aos olhos dos outros, mas ele queria ficar belo aos olhos do Senhor. E como é que está você diante de Deus? Como é que está o olhar de Deus com relação à sua pessoa, à sua vida? Será que você tem procurado agradar a Deus ou agradar as pessoas que estão ao seu redor? Líderes que agradam a Deus podem aprender 3 verdades, coisas importantes aqui nesse lindo episódio na vida de Davi. Em primeiro lugar, sacrificar-se. Sacrificar-se. Nós vemos que Davi fez muitos sacrifícios no caminho da casa de Obed-edom até Jerusalém. E, claro, foi um sacrifício deleitoso para Davi, porque o prazer de Davi era estar diante do Senhor, era se alegrar com a Arca da Aliança, era desfrutar dessa presença abençoadora de Deus representada na Arca da Aliança. Segundo lugar, vemos que todo líder, todo homem e mulher de Deus deve submeter-se. Submeter-se é o segundo princípio que nós aprendemos nesse lindo episódio. Davi dançou e vibrou sem medida perante o Senhor. Por quê? Porque ele se submetia à lei de Deus, à presença de Deus, à pessoa do próprio Deus de Israel. Nós vemos submissão
e sacrifício, os dois primeiros princípios que aprendemos. E um terceiro princípio que aprendemos nesse episódio é servir. Servir. Por quê? Porque Davi generosamente ofereceu esses sacrifícios e a Bíblia diz aqui que ele ainda deu alimento a todos em Israel, fez uma grande celebração, uma grande festa. Vemos que Davi serviu o seu povo, serviu a Israel. E vemos Davi, de alguma maneira, influenciando positivamente, ensinando as pessoas a desfrutar da presença de Deus e a viver com alegria na presença do Senhor. Já o contraste, quem queria agradar os outros era Mical. Ficou obcecada pela sua imagem, pela sua reputação. E tem muita gente assim, obcecada pela sua imagem, obcecada pela sua reputação. Quer mais agradar pessoas ao invés de agradar a Deus. Davi quis agradar a Deus. Mical é um símbolo daqueles que querem agradar as pessoas. Alguém obcecado pela própria imagem e pela própria reputação. Mical, esposa de Davi, estava mais preocupada com a imagem do que com a autenticidade. E você? Está mais preocupado com a sua autenticidade, a sua veracidade, quem é você diante de Deus, diante das pessoas, ou com a sua imagem perante as pessoas? É claro que nós temos que agir com prudência, sabedoria, não podemos detonar, destruir a nossa imagem, mas a nossa preocupação deve ser agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus automaticamente vai ter uma imagem positiva diante das pessoas, mas independente se vai agradar ou não as pessoas, o que importa é agradar a Deus. Lá no livro de Atos a Bíblia diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Foi o que Paulo e Silas falaram perante aqueles que os espancaram ali. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E é interessante que Mical queria preservar a reputação da família dela, manter-se uma espécie de super sofisticação, queria manter seu luxo, sua ostentação, sua super sofisticação. Mas quando focamos na aparência, ao invés de focarmos na substância, na essência, acabamos no vazio, acabamos assim como Mical, debaixo de maldição. Então, não faça isso, não foque na aparência ao invés de focar na sua essência, na sua substância, para que você não acabe no vazio, não acabe no pecado, não acabe na maldição, no juízo temerário, no legalismo, no farisaísmo e em todo esse criticismo que nós vemos na vida de Mical. Então podemos aprender com esses dois personagens da Bíblia, essas lições preciosas que temos aqui no texto bíblico. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. É melhor a intimidade com Deus do que querer agradar as pessoas ao seu redor, tá bom? Quero mandar um abraço para o Claudinei Monte Evaristo, a Camila Godoy, preciosa, Deus abençoe ela, querida, sempre está aqui conectada conosco, o Valdinei Seranto, o Neto e a Cris, lá em Goiânia, meu querido amigo precioso, a Thaís Tamara também, arquitetura, que entrou aqui conosco, a Franzo Contabilidade, que também aqui está conectada conosco. Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós e que vocês tenham um dia abençoado. Você que chegou aqui no finalzinho, assista novamente esse vídeo para que você aprenda todas as lições que nós aprendemos hoje. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro líder segundo o coração de Deus precisa aprender com Davi nesse episódio 3 verdades. A primeira, sacrificar-se. A segunda, submeter-se. E a terceira, servir as pessoas ao seu redor. É o que nós vemos nesse lindo episódio de Davi, querendo agradar a Deus e não aos homens. Agradando o coração de Deus e vivendo com alegria na presença do Senhor. Não deixe nada nem ninguém roubar a tua alegria. Não deixe nada nem ninguém destruir o seu relacionamento com o Senhor. Deus é a nossa primazia. Deve estar em primeiro lugar sempre no nosso coração
e na nossa vida. E que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto. Nesta quarta-feira, pastor Giovanni vai estar trazendo uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Esteja orando por nós. Hoje vamos estar lá em Cruzeiro do Oeste, ministrando lá no dia do evangélico, dia 31 de outubro, dia do evangélico, lá na cidade de Cruzeiro do Oeste. Esteja orando por nós, para que Deus nos abençoe, trazendo uma palavra especial de Deus aos irmãos que estão aqui nessa cidade, do ladinho de Umuarama. Já voltei, estou aqui em Umuarama, aqui pertinho de Umuarama, vamos estar lá ensinando a palavra de Deus. E você pode se engajar conosco nesse ministério lindo que Deus está fazendo. Aqui no link de descrição, além do endereço da igreja, horário de culto, todas as nossas mídias sociais, também tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério pastoral, na nossa vida, na nossa família. Faça isso, seja um mantenedor fiel, um colaborador nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o apreço, a conectividade dos irmãos aqui, ouvindo esta ministração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.